Olá, amigos. Hoje nós vamos refletir sobre uma questão muito interessante que nos ajuda a tomar determinadas decisões diante de situações que nós vivemos aqui na Terra como espíritas. Há umas 2 décadas atrás ou mais, um amigo nos procurou. Ele frequentava o movimento espírita e tinha sido convidado para divulgar uma peça de teatro que era sobre um livro que falava da vida depois da vida. Era a vida, um livro que era best-seller, que virou peça, que contava a história de uma jovem que desencarnara e toda a vida dela nesse encontro com a espiritualidade, a vida espiritual, a dinâmica na vida espiritual. Mas como ele não via, não sabia se era um livro espírita, se era feito por médiuns, escrito por espírito espírita, se a médium era espírita. E depois de estudando a gente viu que era mesmo, tudo completamente espírita mesmo. Mas na época, não sabendo, ele veio me perguntar qual seria a minha opinião, se deveríamos ou não promover uma peça dessa natureza. Então me recordei desse estudo de Allan Kardec que eu vou lhes apresentar para tomar a decisão que eu tomei, dizendo a ele, deve sim promover. Porque segundo Allan Kardec, nós temos que primeiro espiritualizar as criaturas, para depois torná-las espíritas. O que é espiritualizar? Espiritualizar, vocês vão ouvir Allan Kardec, é exatamente fazer-las crer que o espírito existe, que nós somos um ser imortal dentro de um corpo físico. Ou como diz Allan Kardec, que a alma é imortal. A alma que está dentro do nosso corpo somos nós espíritos. Somos imortais e prosseguimos vivos. Se nós não acreditarmos que tem um espírito dentro de nós, como é que nós vamos acreditar que ele sobrevive depois da morte do corpo? Então Allan Kardec faz a seguinte análise no Livro dos Médiuns, capítulo 3, esse capítulo chama Método. E diz Allan Kardec assim, de uma forma muito contundente, no Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária. Olha, gente, o que Allan Kardec fala. A questão dos espíritos é secundária. Mas por que Allan Kardec falaria isso? E ele complementa, porque o espírito não é o ponto de partida. Os espíritos, não sendo senão outra coisa que não a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma dentro do corpo. Então os espíritos é consequência, é isso que Allan Kardec quer dizer. Que o ponto de partida não é o espírito, mas a alma dentro do corpo que sobrevive e fora do corpo é o espírito. Então aí ele vai começar a abordar esse tema com muita propriedade, onde ele diz assim, ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem depois da vida material, quando ele crê que é só matéria? Então como é que ele vai crer no espírito se ele acredita que ele é só matéria? Falando do materialista. Como crer em espíritos fora de si, quando você não crê que há um espírito dentro de si, que você é um espírito? Então o raciocínio de Allan Kardec é muito profundo. Aqui vai levando Allan Kardec ao seguinte raciocínio. Todo ensinamento metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. E o que é o conhecido para o materialista? A matéria. Então, para o materialista, você tem um método, tem que ser partir da matéria para ir para o espírito. Então, esforcem-se antes em torná-lo espiritualista. Quer dizer, crer, fazer o materialista crer que existe o espírito dentro do corpo, para depois fazê-lo compreender os mecanismos de interação do espírito com a vida física, que é uma das definições, segundo Allan Kardec nos dá, para a doutrina dos espíritos, né? Que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos, bem como a relação do espírito com o mundo corpóreo. Aí Allan Kardec vai estudar os tipos de materialista, e é muito interessante, porque ele vai falar que ele diz assim, existem 2 tipos de materialistas. O materialista insensível à vida espiritual. É aquele que está predisposto a não crer na vida espiritual. Esse você nem perca tempo com esse materialista. O segundo tipo é o materialista por indiferença.
Diz Allan Kardec que é a maioria, ainda bem, e que eles não são materialistas de propósito, eles só não foram convencidos da espiritualidade. Só não foram convencidos, na verdade eles até sofrem por não compreender. E assim que eles passam a ser convencidos, para eles é muito melhor, é um alívio para essas pessoas, esse tipo de materialista. Mas Allan Kardec é muito didático, ele vai além. Ele diz que há aqueles que ele chama de incrédulos, não de materialistas, de incrédulos. Incrédulos por má vontade, por quê? Porque se eu ficar pensando muito nessa questão do espírito, eu vou ter que pensar nas consequências da vida depois da morte. Se eu tiver que pensar na consequência da vida, eu vou ter que pensar em punições, em sofrimentos. Se eu pensar em sofrimentos, eu não vou poder curtir a vida. Então, incrédulo por má vontade, deixa eu ficar na minha sem pensar muito nisso, porque daí eu curto a vida do jeito que eu quero. Diz Allan Kardec com as palavras deles, mais nobres. Os incrédulos por pusilanimidade, quer dizer, por covardia. Aqueles que não querem se expor socialmente. Então eles preferem não abordar esse assunto, não refletir sobre o assunto, não tocar no assunto, para não se exporem. Até como diz Raul Teixeira em determinada palestra que ele fez há muitos anos aqui na nossa região, até que vira moda. A hora que vira modismo, espiritismo, aí todo mundo quer ser espírita. Incrédulo por escrúpulos religiosos, aquele que acha que o espiritismo, a crença na espiritualidade, vai ferir seus dogmas religiosos, por não conhecerem o espiritismo, a doutrina. Incrédulos por decepções, pessoas que são enganadas, que são tentadas a ser convencidas por falsidades e depois se decepcionam e não querem mais saber do assunto. Então são incrédulos, mas por decepções, que poderão, de maneira mais séria, um dia ser de novo convencidos. E os incertos, a classe que é a mais numerosa de todos, que normalmente são espiritualistas, mas não têm certeza ainda, quer dizer, faltam alguns dados para eles passarem a se entregar a esse ramo da compreensão da vida humana. Então fica para nós agora o raciocínio que nos levou a dizer para o nosso amigo: devemos patrocinar então essa peça que vai tratar da vida depois da morte, sem dúvida, porque é uma das maneiras de alcançar esses incrédulos. É uma maneira de alcançar o materialista, que é o materialista mais por indiferença do que por sistema. Então, quando você começa a apresentar histórias, casos, fatos verídicos que ocorreram entre o mundo espiritual e o mundo físico, que são comprovados ou podem ser comprovados, você vai através dessas peças, às vezes até novelas estranhas, mas que abordam a questão, filmes, acaba ajudando sim a espiritualizar as criaturas. Primeiro, espiritualizar, depois tornar espírita se quiser. Um grande abraço a todos.